ver aí se rola. Rolou, né? Falou. Eu escrevi uma carta para vocês. E aí eu fiz também... Vou ler essa carta para vocês. Porque Mercúrio está retrógrado e eu estava me sentindo muito desorganizada se eu fosse falar livremente. Achei que eu me organizaria melhor e que eu, inclusive, deixaria mais claro para vocês a quantidade de coisa que a gente faz aqui, que não é pouca coisa. Eu vou compartilhar minha tela, porque aí, junto com a leitura dessa carta, eu vou mostrando umas fotos da Casa Curiosa. Ô Gui, não vai ter jeito, você precisa me dar, porque senão eu não consigo também partilhar. O Gui pode colocar para várias pessoas compartilharem tela, Carol. Eu tô Aí aqui, ele continua Gui, liberando. passa em cima da minha cara, nos 3 pontinhos, acho que você consegue, não é isso? Não, acho que você vai no share. Você vai no share screen e lá tem lá que você pode... Somente no avançar, parte da tela, arquivo. Aí você pode colocar, ali do lado não tem, é que você quer para várias pessoas compartilharem. Otimizar compartilhamento. Como é que eu volto com você, Carol? Que acho que vai ficar mais fácil. Eu também acho. Ah, tá bom. Deixa eu ver, reunião. Você clica no nome da Carol. Gui, me acha, e aí tem more ou mais, né? Não sei mais, se o tá. computador tá... Tornar anfitrião, é isso, né? Foi. Vê se para de gravar aí. Não? Não, continuou gravando. Parou, né? Boa. Não. Tá. Eu vou começar. Eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá? Eu vou tentar dar conta desse videozinho com as fotos e da leitura. Vou começar. Mesmo sendo uma das pessoas... Deu para ouvir o sino? Só para garantir que o que eu não ouviu? Ninguém ouviu o sino? Tudo bem, um sininho. Ô, Carol, a gente vai ouvir o som do seu notebook, então a gente não ouve o áudio original. Então, se você aumentar o som do vídeo para você, a gente escuta. Baixo, mas a gente escuta. Vê. É só também esse um mais um outro. Mesmo sendo uma das pessoas que impulsiona esse encontro, essa sou eu pequenininha. Eu não senti de contar da Casa Curiosa no início. Achei tão lindo que os quintais estavam sedentos por esse espaço que estamos criando, de voz e escuta. Algum lugar de mim dizia que eu não tinha o que contar diante de tanta gente que elabora seus espaços sonhos com a mesma entrega de uma criança que brinca livremente. Mas, cuidando dessa minha criança insegura, diante de algumas outras inquietações, e da pergunta, o que temos de significativo para partilhar? Daqui da nossa casa, o impulso veio. Junto com essa carta, Resgate Memória. Ouvindo vocês, eu percebi que a Casa Curiosa é expressão e encontro, e que nossa casa é a natureza, embora uma pequena parte dela caiba num quintal. É encontro de uma pequena comunidade que insiste em aprender. É expressão porque é a escuta de algumas famílias que vivem e partilham junto. Até a Tina veio morar aqui. Vida mesmo, sabe?
As crianças vivem juntas nas casas umas das outras, na rua, na escola, na natureza, aqui nesse refúgio. Vale contar que a natureza aqui é uma das mais impactantes que eu já vi na vida. Encontro de um rio com mar, uma serra, cachoeira, trilha. Baleias chegam com o inverno e fazem daqui berçário, nos convidando diariamente para um reconhecer. Nascemos, portanto, desse lugar de encontro, de novo um impulso, duas coragens, de inquietações e da escuta de muitas vozes que queriam cuidado compartilhado, alternativas de educação, laboratório e prática continuada. Das coragens minha e da Tina e da nossa pesquisa sobre infância e natureza, que foi potencializada, a coragem e a pesquisa, com o nascimento das nossas filhas, Angelina e Serena, duas geminianas que vêm com essa missão muito linda de trabalhar a terra das nossas relações, muito claro para mim agora. Ela alimentada pelo Flow Learning, do Joseph Cornell, pela antroposofia, nós pelo pensamento sistêmico, autopoese do Maturana, pelo unschooling, tirando a escola de dentro da gente, nos perguntando onde aprendemos as coisas mais importantes da nossa vida, aquelas que importamos para dentro, como nos provocava Ana Tomás. Tenho um encontro com essa casa, que desde o primeiro dia que eu pisei no quintal, eu tirei uma foto para perguntar o que faríamos aqui. E era só um gramado, 5 árvores e uma casa simples, que depois eu fui notar que era a mesma casa de uma pintura da Tarsila do Amaral, que eu tinha desde os meus 18 anos pendurada na parede do meu quarto. A minha morada, inclusive. E depois de um ano de investigação e escuta das nossas intuições, dos encontros, e por que não falar de alguns desencontros também, no impulso de verão, sim, somos cíclicas e regidas pelas estações do ano, abrimos as portas do quintal. A princípio, comigo e a Tina, preparando os espaços, ela com as suas mãos de fada, e observando crianças. Mas uma mulher, mãe de 2, a Mariama, pesquisadora de punks, plantas alimentícias não convencionais, no laboratório Cozinha. Sim, somos não convencionais. Na verdade, as 3 no laboratório de si mesmas, se colocando em experimento, investigação, levantando hipóteses, ação orgânica. Ah, contei que somos biólogas, eu e a Tina? Mariama é geógrafa e agora escrevendo realizo sobre como vamos criando esse ninho a partir do amor pela terra. Contei também que uma das nossas inspirações é o método científico e a consciência de que crianças são cientistas de alma, porque carregam em si a curiosidade, raiz do nosso nome, a investigação, o tempo necessário profundo para descobertas únicas. Pois é. Um dos verões mais quentes em muitos sentidos, acabou e a Tina precisava voltar para Floripa, criar suas próprias asas. Estamos a 40 quilômetros ao sul da ilha. Famílias se reuniram e acordamos continuar abrindo o quintal com um revezar de adultos que tivessem disponibilidade para estar no meu apoio por outono, inverno, até o próximo verão, quem sabe. E nessa oportunidade vamos criando intimidade, vínculo. E descubro com uma mulher, mãe astróloga, que vive me contando da lua pelo portão, que esses ciclos também são lunares, planetários, astrológicos. E cada vez mais somos invadidos pela cosmologia da vida. Calma, já vai ser. E o que acontece quando os adultos entram aqui, passam pelo portão? Aumentamos nossa biodiversidade. E sabe que a natureza só se sustenta na diversidade? Como eu gosto de observar a conexão com as estações.
Elas dizem tanto sobre essa comunidade que trabalha tanto no verão e precisa de apoio com as escolas em férias e que depois pode se disponibilizar nas outras estações para estar com as crianças, pensando em aprender e dialogando. E a casa é a estação. Crianças vêm e vão e somos com 2 ou 3 adultos nesse movimento cíclico, que abre e fecha dias da semana conforme a necessidade dessa comunidade e, portanto, torna nossos vínculos também estacionais e vivos. Existe uma tabela de contribuição financeira, mas estamos sempre na escuta de famílias que têm na abundância outra forma de contribuir, na presença, no alimento, na manutenção do espaço. É possível sentir, observar e experimentar movimentos da casa em torno do sol. Eu vou mostrar agora. Sim. Quando ele se aproxima das crianças, no verão e na primavera, trazendo expansão e inspiração, quando ele dá espaço para os ventos, para o frio, no outono e inverno. Venta muito aqui. Costumo dizer que essa ciclicidade chama as crianças para ritmos de brincar que são mais água e ar, e depois mais fogo e terra. Os ritmos definitivamente nos permeiam e são importantes para nós, mas são ditados pela natureza, a de fora e a de dentro. Tema que nos debruçamos a discutir durante um tempo. Há, por exemplo, um movimento de expansão e contração natural das crianças que vem de manhã e sentem seus corpos e o dia irem aquecendo, e das crianças que vêm à tarde e se sentem anoitecendo. Tá travando, Carol. Travando o áudio? Tá travando o seu áudio. Tá. O áudio. Pra mim não Ixi. travou. Também não. Aqui também não travou, não. Aqui não travou também, Ah, gente. então deve ser a minha internet. Vou continuar. Comprovando que Gandhi Piarsky diz que crianças são cosmogônicas, em fusão com a natureza. Diante da observação da naturalidade das crianças e numa evolução profunda do nosso olhar, o brincar é livre, não conduzido. E o brincar livre atende, inclusive, às necessidades de crianças de várias idades no mesmo espaço. É mais fluido. É curioso contar que, quando estávamos idealizando a Casa Curiosa, pensamos em atender crianças desfraldadas, de 2 e 3 anos, até os 7 anos. Mas, numa escuta bem deslocadora, temos crianças de 1 ano e meio até 11 anos, que pede para os pais que, se eles precisam de um lugar para ela enquanto eles trabalham, que seja aqui. Ah, essa família. 3 artistas que vêm de vez em quando. Que vêm de vez em quando e invadem o quintal com histórias, malabares, fantasias e muito fogo. Insistiram para o Miguel estar aqui, uma das crianças consideradas altas habilidades que chegam até nós. Embora o brincar seja livre, crianças que brincam do que querem, no tempo que quiserem. E com quem quiserem, e essa é uma das minhas grandes questões no momento, a intervenção das adultas na preparação do espaço, que também é estacional, camaleônico, como dizemos, na apresentação de materiais, na mediação das relações e contornos. E do que brincam as crianças? Brincam de coisas que brincávamos na infância, como deve ser por aí. Será que consigo transportar vocês? Tem balanço, bambolê, areia, argila, poções mágicas, pular corda, bola, muita caixa, caixas e mais caixas, bolha de sabão, tinta, terra, banho de mangueira, tudo de pés no chão.
Conheci aqui Pega, Pega Alturinha, o Boi de Mamão, e reconheci também que os sulistas chamam quintal de rua. Sou paulista. Tem muito bicho também. Demoramos para entender que uma criança não queria tirar os sapatos por conta das formigas. E tem sapo, cobra, aranha, muito passarinho. Os grilos já têm nome. Tatu-bola tem casa. Os polinizadores, borboleta, abelha, mosca. Tem gato, já tivemos cachorro. Mas minha relação com a domesticação anda em crise há um tempo. Esse lance de dominar a natureza. Bom, alimentamos minhocas diariamente com os restos de frutas que ficam disponíveis para as crianças se alimentarem. Se bem que as crianças costumam cuspir as sementes na terra mesmo. Passarinhas dispersoras que são. Nossa agroecologia é brincante. Já nasceu melancia, mamão, mexerica, melão, caju. Ah, o caju, que é colhido da árvore mais generosa do nosso quintal. Ela é baixa, com galhos que crescem horizontalmente e são perfeitas para cabanas, casas, castelos. As outras árvores são chapéus de sol, que fornecem uma castanha que vira bomba na mão das crianças e provoca a adulta pacifista aqui. E uma goiabeira, que fornece frutos que eles adoram vender para as pessoas na rua, que passam na rua. Nessa relação nasce nossa pesquisa sobre agroecologia brincante. Quais plantas convidam crianças a brincar com seus sentidos? As ervas, os cheiros, os rituais, chás e incensos. Plantar os alimentos. A descoberta que o algodão dá em pé plantado na terra. O urucum, queridinho das crianças guerreiras. Estes são os principais resultados. Oi, o Google. As flores e sementes que enfeitam as esculturas de argila, os altares, os bolos. Nossa mesa de comer. Opa, mas não é um quintal para criança? Já contei que tem um pai que foi escoteiro e monta as melhores tirolesas e armadilhas que já brincamos? Bom, tem fogueira e pipoca estourando da panela. Roda de histórias em volta dela na lua nova. Tem coleta de água de chuva, tem criança bicho preguiça. Algumas crianças andaram de bici sem rodinha pela primeira vez aqui. Me sinto orgulhosa de contar isso, porque é sobre se sentir segura, não é? Tem alguns dentes de leite que foram plantados nesse jardim, que pulam da boca das crianças de volta para a terra. A gente gosta de bambu. Faz mutirão para coletar na lua minguante. E as crianças também gostam, construtoras de si que são. Quase tudo é garimpado, pallet, caixa, pote, livro, tecido, panela, até móveis. Já chegou mesa, cômoda, pia, moldura de quadro, além de brinquedos da arte local, de jogos sobre biodiversidade, de objetos de arte indígena, jogos do Gui. Vocês conhecem os jogos do Gui? Não pode faltar num quintal. E quando o dia vai acabando, ops, não acabou ainda. Brincamos que nunca acaba quando termina. As famílias vêm buscar as crianças e nesses momentos tanta coisa acontece. Partilhamos escutas, desafios. O que sentimos das crianças do dia. É momento onde uma costura sobre as crianças acontece. E com o tempo, entendi como esse espaço não oficial era fundamental para o nosso trabalho. Era a criação de um espaço restaurador de adultos, crianças e suas relações, inspirados na comunicação não violenta, que nos permeia em cada mediação, em cada investigação de nós mesmas. Deixa seu pai colocar, filho. Você tá teimando com ele, ele não vai tirar o filme não, ele só vai... Nesse tempo também percebo que preciso de mais uma parceira. Alguém que também compartilhe parte do trabalho de gestão de dias, horários, revezares. Eu sempre quis que isso partisse dessa comunidade, que ela fosse auto-organizada, mas isso sempre foi desafiador. Então, convidei a Amanda, chamada pelas crianças de Manda. Como eu gosto de encontrar meus pares empáticos.
Amanda é mãe de 2 crianças, taurina da ação, que pensa antes, que atende com prontidão e sempre à frente. Visionária de uma leitura do espaço e dos seres, telepática. Mas eu disse que somos não convencionais, né? Inquietas. E 2 dessas inquietações provocaram 2 movimentos e a vontade de vir aqui contar nossa vida de quintal. E responder aquela pergunta de o que temos de significativo para compartilhar aqui. Um dos movimentos era sobre essa natureza que nos convida diariamente para visitá-la e a inspiração visual das escolas da floresta. Tínhamos um chamado dela, da Mãe Natureza, para atender. É tão claro, é preciso estar na praia, na floresta, nas trilhas, na restinga, vivendo onde nossos sentidos e sentires se potencializam. Encontramos mais alguns refúgios que buscamos pelo menos uma vez por semana durante um inverno e uma primavera. O Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a praça restaurada da Cooperativa de Coleta Seletiva, de onde vem parte do nosso garimpo. Ouvindo as crianças que perguntavam para os seus pais por que nossa casa não pode ser curiosa, começamos a visitar também com a turma toda a casa de algumas crianças. Teve até mutirão de construção de uma casa de barro vizinho. Gosto de contar uma história sobre o parque e os educadores de lá, que não entendiam muito bem por que nós íamos visitar o parque. Não queríamos nenhuma condição de trilha ou explicação sobre a fauna, os mapas, a flora. Queríamos brincar lá, estar lá e só. E isso não era pouco, porque estar lá era encontrar de repente com uma anta, um bicho enorme que só aparecia em alguns livros de histórias. Um alagado cheio de ovos de cágados. Pisar num chão fofinho de raízes. Olha isso aqui, uma plantinha fofa. Um dia teve uma aula, dentro de uma cabana de galhos, aula sobre o esqueleto de animais que viviam ali, montados por um cientista que no auge dos seus 17 anos tinha uma bolsa de estudos como pesquisador do parque. Por isso, me convidaram a contar o que eu pensava sobre educação e o que estava acontecendo com a gente nessa experiência florestal livre. E foi encantador contar para eles como eu acreditava que, se livre, a criança é capaz de realizar as mais belas conexões entre o que sente e o que apreendem, o que levam para dentro. Que era sobre confiança na natureza da criança, potencializada pelo encontro com a natureza conservada daquele lugar. Que eu tinha, inclusive, num desses dias por lá, ouvido uma conversa de criança assim. Um deles ia colocar um tecido acrobático numa árvore. E outro, observando, disse, aí não tá vendo a bromélia? Coloca nesse outro galho aqui. Sim, as crianças já tinham aprendido, sem aula, imagina. Aprenderam a preparar seus próprios espaços de brincar, inclusive. Um dia a gente chegou lá com as crianças morrendo de fome, porque tinham almoçado cedo na escola, e nós estávamos ainda nos organizando. Chegando no espaço, minutos depois, eles aparecem com um carregamento de goiabas. Tanta história para contar. Poderia ficar aqui mais algumas páginas, mas vou retomar as inquietações. Vale dizer que também rolou uma escuta das crianças menores que, de alguma forma sutil, não se sentiam tão confiantes nesses espaços fora e que precisavam e pediam para voltar para casa, para aqueles adultos, um ninho. Aquele lugar colo, e, portanto, não era possível que só ocupássemos espaços fora. A outra inquietação era sobre como proporcionar espaços-tempo ecologicamente profundos para mais crianças desse lugar. Como sensibilizar mais adultos para a fundamental importância da escuta da natureza das crianças. Os muros, para mim, não faziam sentido, assim como para a Léa Tiriba. O privilégio de acesso a esse olhar me tira o sono. E nesse momento, sincronicamente, como em muitos outros momentos do mistério da vida, eu cedo a escolarização da minha filha. E a primeira ponte com uma escola pública daqui acontece.
Já contei que a Amanda é conselheira de 2 escolas e tem mais mães e pais daqui que são educadoras dessas escolas e que naqueles espaços pós-período oficial de Casa Curiosa nasceram ideias de como estreitar as relações dessa comunidade que até então tinha obstáculos de conexão. Reencontrei a Renata, mãe do Vicente e do João, mais inquieta do que todas nós juntas. E nessa ponte passaram de lá para cá e de cá para lá, crianças, adultos, brincares, muita natureza. Preparamos espaço, mediamos diálogos, trocamos pesquisa. E me parece natural, assim como essas sementes aladas, que nossa mensagem e prática alcançasse mais longe. E muita gente de fora, mas que de um jeito já tinham experimentado nos espiar ou estar junto, vem nos visitar. Além do Gui, que já é amigo da Serena, vem Maroca, Ruth, amiga inspiração, que também é educadora do Aldeia das Crianças, espaço que visitei durante essa jornada para me inspirar. Ganhamos uma vez a visita de uma família que praticava homeschooling e estava interessada em práticas transformadoras Brasil afora. Ganhamos porque, ao final, eles ainda produziram um vídeo sobre nós. Está lá no canal Mundo para Elas, o nome do projeto. Ganhamos asas. E junto com o Gui, com a Leslie Munha, com quem eu aprendi um tanto sobre unschooling e o fluir da autopoese, nome de seu livro e documentário, criamos o Cria que Voa, encontro de experimentação da relação criança e natureza, em 3 projetos diferentes. Casa Curiosa, o Jardim das Brincadeiras e o Trilha de Crianças. Esse projeto foi ancorado pela Alana, se transformou no encontro regional do programa Criança e Natureza de 2018, que na época bancou a inscrição das pessoas, transporte e alimento. Nos orgulhamos de contar que foi o primeiro encontro regional onde era imprescindível estarmos entre crianças, não é, Gui? Foi incrível. E foi dali, me parece, porque a Thaís do Voador estava presente, que a semente dos quintais brincantes foi colocada na terra. Um ano depois, Gui nos conta, para mim e Tina, que ia realizar um encontro de quintais do Brasil inteiro. Se queríamos ser oficineiras, mas na verdade queríamos estar junto, pensando junto. Ana Carol chega na sequência, completando nossas mãos e cabeças pensantes. Numa agenda aberta incrível, onde todo mundo podia apresentar sua prática. Campamos juntos, em volta da fogueira. Criamos um quintal de quintais, que esse ano se desloca para esse movimento Teia incrível. E ainda sonha estar em volta do fogo de novo, assim que esse isolamento passar. Nesse ano ainda surge um convite muito especial, o de semear quintais brincantes por aí, convite chamado da minha amiga Dani. Tínhamos elaborado um viver lá nesse quintal baiano, em Caraíva, um viver de imersão na natureza dos quintais, que também mora nesse lugar de sonhos, que se adiaram com a pandemia. A pandemia, o isolamento, a princípio veio de forma urgente a necessidade de manter o trabalho com as crianças e abrir o espaço de pesquisa sobre comunicação não violenta foi o impulso. Foi bem intenso e até hoje porque ele se desdobrou para uma pesquisa sobre astrologia, as relações, que me parece ter eco para além das famílias que estão por aqui. Nesse tempo, também percebi que as famílias estavam confusas com a manutenção da relação com a escola, a distância e senti de ser novamente ponte. Mas o principal é que a Casa Curiosa não tem urgência de sustentar a relação financeira com as famílias. E foi muito tranquilizador perceber que vivemos no quintal que sustenta o sonho, que sustenta a crise, que sustenta a natureza. Eu posso ouvir o que vibra dessa comunidade e apoiá-la a partir de sua natureza, de fato, da natureza de suas questões. E desde que eu pisei aqui, o convite era esse. Eu nunca achei que podia sustentar outro espaço. A conta não fecharia. Lembro até de me perguntar muito com a Tina o que queríamos sustentar. Porque em algum momento, lá no início dessa história, aquela insegura criança não estava se achando incrível o suficiente, porque não tinha concretizado, assim como vocês, um serviço tão profissional. Mas depois de ler e reler essa carta, sinto que a coloquei no colo e disse, uau, a missão de que mais crianças sejam escutadas, mais adultos sejam deslocados, mais comunidade impactada pela natureza compassiva que somos foi conquistada. Uma lágrima cai e a criança volta a brincar.
Finito. Uau! Demais, Carol. Emocionante. Obrigada por esse presente, amiga. Maravilhoso, querido. Que lindo, Lindo. lindo. Carol, depois compartilha o texto. A gente tentou fazer eco e não parava de sair eco, assim. O texto inteiro é um eco. Cadê? Peraí. Voltando. E aí tem um monte de gente aqui que eu conto. Tá nesse lugar. Tina, Amanda. Amanda continuou? Conseguiu ficar? Acho que a Amanda saiu. Aí. Gui. Suas aparições inusitadas. Não, maravilhoso, Carol. Foi lindo acompanhar essa... Emocionante acompanhar essa linha do tempo que você fez mesmo. Ela tinha avisado pra gente que ela tinha escrito uma carta e que não ia ser fácil. Foi boa, foi linda. Acho que foi muito vivo o teu relato, muito emocionante mesmo. Ainda mais que eu sou parte, né? Acho que desde o comecinho eu vi todas as mutações, né? Ver a casa em transformação, as pessoas em transformação, as crianças em transformação. Acho que tudo isso também ficou muito claro para mim sempre que ali era um laboratório, né? De emoções, um laboratório de brincar, um laboratório de natureza. Tem uma coisa que eu fiz aqui meio em cima da hora, nem sei se eu devia ter feito, porque não foi fácil. Que foi ouvir e perguntar para algumas crianças o que era a Casa Curiosa. E eu recebi algumas mensagens. Vê se dá para ouvir. Eu gosto da Casa Curiosa do jeito que ela é, cheia de árvores para instalar. Não falta nada nela. Eu gostei do jeito que ela é. O que eu mais gosto de fazer lá é brincar, escalar em árvore. As barracas, as madeiras, eu adoro também. Das pessoas, eu não sei muito. É que tem pouca pessoa lá, tem quase lá e não tem quase ninguém. Mas eu vejo o Miguel. É legal. Olha. Mas agora ninguém. Mas no coronavírus, né? Falando agora no coronavírus. Agora tinha um monte de pessoas brincando. Mas quando o coronavírus chegou, bichano, não deu certo. O meu aniversário foi o único. O que é a Casa Curiosa para você? O que você acha de lá? Agora Não. O que você acha de lá? O que é lá para você? legal. É? O que mais? Muito baixo esse. E o que mais? Dá mais uma. Essa é boa. Não? O que ele Carol, disse, parece que você tá muda. Fala alguma coisa. Alô, alô? É. Ah, é porque é baixo mesmo. Acho que você inteira tá muda, na verdade. Ela é um quintal com fadas e duendes, onde todo mundo se... Nem o áudio, Eu tô nem ouvindo. você, amor. Eu tô ouvindo a Carol. Tá ouvindo o áudio? Eu tô ouvindo. Não. Eu tô estamos te ouvindo falar. perfeitamente. Eu tô também. As crianças se divertem muito. E lá tem várias árvores onde a gente pode subir.
E é muito divertido e estou com muitas saudades de vocês. Quero muito subir nas árvores e dar abraços em vocês. A amizade na Casa Curiosa existem várias relações na nossa amizade. Brincamos de várias coisas, de magia até de casinha. Os passeios e os aniversários são tão lindos. A gente vai em cascata, tem aniversário em campo, a gente faz visitas de amigos e faz muitos passeios. Cada dia da semana é um dia diferente da Casa Curiosa. Amores, tiveram 2 inscritos que também eu adoraria partilhar com vocês, porque faz parte das nossas inquietações. E uma das mães fala assim: a Casa Curiosa desperta a curiosidade de quem não frequenta. Todas as crianças vizinhas sonham em saber o que acontece dentro dos muros que se escutam risadas e crianças brincando. Para alguns adultos que não conhecem, existe o preconceito. Dizem que lá pode tudo, como se isso fosse impossível de ser. Para crianças e adultos que frequentam, é mágico, libertador e inesquecível. E aí tem uma outra que escreve bastante, na verdade ela nunca veio aqui, mas ela sabe das histórias por conta de um dos pais, e ela em algum momento ela escreve: então, a Casa Curiosa, com todo respeito às incríveis professoras, é padrão, é um padrão superior ao nosso, que aqui o lazer é muito escasso, o centro comunitário é um fracasso. Ela faz rimas da vida dela. E ela coloca a Casa Curiosa nesse lugar. Padrão superior. É isso que eu coletei para partilhar com você. Carol, e como tá a casa agora? Como que tá isso tudo? Como vocês estão vivendo? A casa para totalmente. E como ela é a minha casa, eu não precisei manter a sustentabilidade da Casa Curiosa. Eu tenho outra fonte de renda e não preciso sustentá-la. A única vontade que eu tenho é de não perder com as famílias, de alguma forma, um papel social que eu sinto que existe, que é de acolhimento, de escuta dos desafios que eles estão vivendo. E por isso, desde que tudo começou, eu me coloco muito como ponte mesmo do que eles vão trazendo. Então, eles estavam tão sobrecarregados, eu não tenho nem coragem de mandar para eles qualquer coisa, porque eles estão tão sobrecarregados. A grande maioria vai para a escola e estão super confusos e tentando costurar essa relação com a escola, que é obrigatória, e Mãe, esse é o papai que eu do cabelo sinto curto? que é só isso, que é isso, que não é só isso, mas que é isso e que isso é o mais importante de fazer agora. Manter essa escuta, manter esse lugar aberto. E a gente já rolou muita coisa, já rolou desde mediação, de conversa, de família escola, e a gente no meio. Eu tenho uma facilidade com essas questões da tecnologia de ajudar a entender o que estava acontecendo com todo mundo. É isso. Nem consigo, é muito maluco porque de alguma forma eu não consigo nem sentir
a Casa Curiosa, sabe? Eu não consigo ver ela voltar, porque tem todas essas inquietações que ainda me mobilizam muito. Embora a gente tenha aberto a porta para a escola e as crianças tenham invadido aqui, então eu não sinto que eu estou só a serviço dessa pequena comunidade que pode pagar, que pode estar aqui. A gente abriu a porta, a gente estava ainda no início dessa relação, sabe? A gente estava no início desse nosso reconhecer. De eu trazer as educadoras da escola para cá para dentro, nem todas queriam vir. Quando entrar aqui dentro, depois disso, fazer um outro passo, que é trazer as crianças junto com os professores para cá. Mas muita coisa linda aconteceu também, da gente também ir para dentro da escola da C, a Escola da Serena, que é um centro de educação infantil, é bem linda, assim, eles vão para a praia, eles ocupam a praça, é bem linda, mas ainda assim tem algo sobre as relações que era preciso bastante diálogo. Amanda está aqui, podia abrir o microfone também para contar. Na escola grande tem uma foto que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Que é uma foto muito simples, mas que é muito forte para mim. Deixa eu achar ela. Vou partilhar, tá? Aí vocês vão ver. Eu não estou conseguindo achar o vídeo. Bom, é uma foto de uma criança na escola. Uma foto de uma criança mexendo numa areinha, assim, sentada, pisando com os pés na areia, que foi um trabalho que essa turma toda quebrou o chão da escola para ter o mínimo de areinha, porque a escola aqui, que é a escola do fundamental e do ensino médio, tem 800 crianças, toda concretada, e elas quebraram o muro, derrubaram o muro, e a gente montou um espacinho. E ela é muito simbólica. Aí tem uma foto que é um pratinho de areia com florzinha, que eu sei que é a coisa mais simples que a gente vai encontrar e mais comum, mas carrega nela toda toda a revolução, né? Toda a mobilização, toda a quebra de tudo isso que a gente se mobiliza tanto por fazer, né? E é fundamental, assim, para mim é isso. A Casa Curiosa virou só um pontinho da expressão de tudo isso que acontece aqui, de todas essas pessoas que estão envolvidas. A Amanda, que está aqui, é conselheira de 2 escolas. Pode dizer, tamanho da energia, tudo que elas já fizeram nessa ponte. É bem lindo. Muita expressão, muita coisa linda. Vale muito a pena abrir a porta, vale muito a pena a gente... É uma pergunta, Carol. Fala, Gui. Eu vejo que a maioria dos quintais que a gente está conhecendo, eles são casas que as pessoas não moram, né? São quintais alugados ou de imóveis que as pessoas têm acesso, alguma coisa assim. É raro. Não sei se teve algum outro caso, talvez o André tenha falado que ele morou na casa, né, do quintal dele, mas é raro quintais onde as pessoas moram, né? Isso, claro, eu vejo uma certa desvantagem, que a tua casa fica exposta, a tua privacidade acaba. Mas eu queria que você talvez falasse o que você observou que são as vantagens de você morar no quintal, assim, o que foi incrível desse ponto? Tina, a gente conversa bastante disso, né? Porque lá no comecinho, quando a gente tomou coragem e abriu esse quintal
tinha sempre essa questão. A gente primeiro preparou a minha casa para que parte da casa tivesse sempre privada, principalmente para que a Serena e a Angelina, em algum momento, se sentissem muito invadida e pudessem ter um refúgio delas. E é muito maluco, porque durante todo o tempo, pouquíssimas vezes elas usaram desse Subterfúgio. subterfúgio. Elas sempre estavam junto com a gente, com as crianças. Claro, em movimentos, né? Mais harmônicos e mais desafiadores, mas é isso. O que eu vejo de vantagem, primeiro, para mim, foi muito claro essa história da sustentabilidade, né? Muito claro para mim. Bateu assim na hora, eu falei, nossa, eu não sei, né? O que aconteceria se eu tivesse que sustentar outro espaço agora. E não quer dizer que eu não queira, mas realmente eu sempre tive esse cuidado, assim, de não dar um passo maior do que as minhas pernas, assim. Outra vantagem que eu vejo é sobre ter liberdade para criar, para intervir. E, de fato, não precisar me deslocar, não precisar cuidar de 2 espaços. Eu sinto que, né, 2 espaços que seriam minha casa, o meu trabalho, Mas é isso, assim, de alguma forma, eu talvez não realizaria se não fosse isso. Uau. Acho que tem esse, o poder da minha realização, sabe? De tomar isso nas minhas mãos, nas nossas mãos. Tina, se você quiser falar um pouco. Né? Da gente, acho que desse impulso, assim, né? A gente conseguiu e tomou esse impulso e tudo isso já aconteceu. Porque, de fato, a gente não saía disso tendo que gastar uma grana, né? Acho que eu posso contribuir um pouco. Primeiro, Cá, obrigada, que lindo. Eu fico até engargalada. Tá meio eu não tô te ouvindo direito, Tina. É muita emoção esse resgate do comecinho da... Eu tô com o bebê no colo aqui. Pode apagar? Tá melhor? Melhorou. Melhorou. Tá, vou falando, vocês me avisam. Então, eu agradeci a Carol pela carta, foi muita emoção, essa construção foi da alma mesmo. Nem vou falar muito, que senão eu choro de novo. Mas sobre essa pergunta que o Gui fez, eu tive 2 experiências de quintal na casa de alguém, que não foi a minha. Acho que porque eu também, desde que eu mudei para Florianópolis, acabei mudando para prédio, né? Mas eu acho assim, eu concordo com a Carol sobre isso de sustentar. Eu vi algumas desvantagens para mim, como eu era a que estava no espaço, né? Eu nunca me senti barrada de criar junto, eu sempre me senti muito com a mesma liberdade, me senti em casa com a Carol e a gente sempre teve essa relação muito de verdade, de abertura de falar sobre qualquer coisa, então, um cuidar do espaço. E eu sinto, e depois, né, quando eu abri o Jardim Curioso em Floripa, foi na casa da Júlia, não sei se a Ju tá aí, eu não vi. Existe claro, um pudor, assim, da minha parte, por exemplo, de saber até onde eu posso chegar, porque a casa é de outra pessoa, né? Tanto, vou trocar isso de lugar, né? Vou pintar essa parede. Existe isso, né? Quando é na casa de alguém. Mas eu sinto que é um espaço de casa mesmo, de muito amor, sabe? Não que um outro espaço que não seja a casa de ninguém não tenha isso, mas é como se estivesse num colo mesmo, assim, quando é na casa de alguém. Existe um zelo maior, não sei explicar, assim, né? E depois, quando eu mudei para uma casa que era só para o jardim,
no primeiro momento eu senti, agora é a minha casa, né? Agora eu consigo estar com liberdade de construir como eu achar, junto com essas outras pessoas. Mas, no fim, parece também que é terra de ninguém, sabe? E agora, na pandemia, eu sinto um pouco isso. A gente fica se revezando, eu tô fora de Floripa, meu marido que tá indo regar as plantas, sabe? E eu fico pensando, se fosse na minha casa, quanto amor eu ia colocar ali também, quanto eu ia continuar cultivando, né? Eu acho que tem esse arrasto amoroso quando é na casa de alguém, né? Se a pessoa realmente está muito sintonizada com o que ela vive ali, que é o caso da Carol, né? Então, eu sinto que é um privilégio, assim, poder ter um quintal para abrir. Precisa de uma abertura de espírito para receber, sim, na sua casa, porque você está compartilhando tudo, né? Você tem que ter essa disponibilidade emocional, sim, de abrir a casa. E que acaba sendo a casa de todos, mesmo a gente tendo separado ali, feito um banheiro fora, né? Para ninguém ter que entrar no banheiro da casa. Fez essa separação para as meninas terem esse isolamento ali. Mas ainda assim, as pessoas estão na sua casa, né? Estão interferindo. E isso é muito lindo. Mas pode ser também cansativo. Então, eu acho que as vantagens também são essas, de ter essa continuidade amorosa, sabe? De você cuidar com muito zelo, que é diferente quando é um lugar de terceiro, que acaba sendo um pouco separado de você, assim, sabe? Tava refletindo muito sobre isso. Eu acho que se eu fosse repensar, e se eu tivesse numa casa com um jardim, eu acho que eu abriria o jardim na minha casa. Carol, você compartilharia esse texto? Sim, eu vou abrir uma sugestão então, gente. Tem um drive dos quintais, né? Lá no Docs, que tem as bios dos quintais. Algumas pessoas se arriscaram a fazer umas definições. Se arriscaram, não, brincaram de fazer umas definições do que é um quintal. E tem uma pasta lá que chama alguma coisa dos quintais. Deixa eu abrir aqui. Enfim, quintais. Sobre os quintais. E lá tem uma pastinha, não tem de todo mundo ainda, mas tem uma pastinha, para ter, né? Uma pastinha do Pé de Gente, uma pastinha do Aldeia, uma pastinha da Casa Curiosa, uma pastinha da Oca Infância, que eu ia pedir, a gente queria pedir a Carol, o Gui, eu e o pessoal que está aí nessas reuniões, de cada um colocar uma foto, ou mais, se quiser, umas 5, 6, pode colocar algumas fotos que falem sobre o seu quintal, e um Word com uma descrição, assim, o texto da Carol acho que é mais longo, mas vai estar lá de inspiração, acho que tem que estar lá, porque, enfim, eu preciso revisitar esse texto, Carol. Então, de cada um escrever 1, 2, 3, 5 parágrafos sobre a essência do seu quintal, sobre o que brota do seu quintal, sobre o que você sente que é inspirador do seu quintal. Escrever um breve texto, e isso, a ideia é ir para o Instagram depois, ainda está engatinhando, não está nem engatinhando o Instagram, né? Na verdade, ele está assim, ó, enfim, tá no começo, assim, e a ideia é a gente publicar alguma foto e o relato de vocês, assim, então podem fazer poesia, pode se inspirar aí aonde toca vocês e fazer um breve relato para a gente ir criando esse acervo. E aí acho que o da Carol já é uma boa, claro que é grande o texto da Carol, mas já é um bom chamado aí para fazer esse convite. Eu vou postar agora no grupo o link, tá bom? Para a gente ir criando as pastinhas. Ai, meu Deus. Eu queria falar.
Tem alguém aí na fila para falar? Oi. É tu, Thaís. Tá travando aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Thaís, vai que Oi. vai. Pronto. Eu tô até agora emocionada com a fala de Carol. E essa semana eu fui na casa da minha mãe. Eu achei várias fotos de quando eu comecei, né, a ser professora, né, 15 anos atrás. E assim, hoje vendo as fotos, Carol, a fala de Carol, né? E aí fiquei lembrando, retomando quando eu comecei na minha profissão e como eu fui me afastando em algum tempo, né, dessa educação que eu acreditava, porque como a gente, ao entrar na escola, na instituição escola, como a gente vai ficando com um olhar pedagogizante, né, para as coisas, e assim a gente vai deixando um pouco de lado a nossa sensibilidade, né, a nossa relação com a nossa própria fonte, né, o que a gente é em essência. E encontrar nessa fala de Carol, né, assim, ressoa muito em mim, né, com as buscas que eu tenho feito nesses últimos, digamos, 6 anos de vida, né, de retomar ao que eu acredito, né, independente, né, da escola que eu esteja, onde eu esteja, né, e como é importante a gente se despir, né, dessas crenças que foram introjetadas na gente, né, tudo isso que fica na gente e a gente não consegue ver, termina, né, como se fosse um véu, né, nos impedindo de ver essa beleza, né, que as crianças aprendem, né? Então, assim, não precisa estar um conteúdo explícito, não precisa você estar o tempo todo no comando, né? Não precisa essa figura ativa do adulto. Então, Carol, seu trabalho e da Casa Curiosa, das meninas, é de muita lindeza, né? E, assim, eu fico muito feliz, assim, quando você diz que é bióloga, né? E, assim, e como a gente precisa do seu olhar, né? Nós que somos da pedagogia, como a gente precisa desse olhar leve para a gente se conduzir também, que a gente sozinho a gente não dá conta, como a gente precisa dessa leveza na educação, né? Então, assim, você citou a Lea, e Lea tem sido uma referência desde quando eu comecei a trabalhar com natureza. Então, assim, a gente precisa desemparedar tudo, né? A tese dela é tão antiga, né? E, assim, cada vez que eu leio, eu fico, nossa, isso é tão atual nos dias de hoje, né? Acontece nas escolas. Então, como a gente precisa, né, se juntar para ter voz, para chegar nesses espaços. Gratidão, Carol, pela tua fala, pela tua poesia. Gratidão, meu amor, você me emociona demais. Thaís, quero logo trair. Não, a gente vai fazer... Carol, eu queria entrar na fila também, porque a minha bateria tá só em 21, amiga. Pronto. E nós estamos morrendo de saudade de vocês. Tá vendo o Miguel nas imagens? Que lindo. Daqui a pouco vocês sumiram de novo, gente. Esse que tá falando Essa aranha que eu botei ali, ela é a nossa Nancy. É a aranha que ele resgatou. É uma teia de ouro. Aqui no nosso pátio acabou de vir um Saíra 7 cores. Eu queria falar muito sobre a Casa Curiosa. Que ela, para mim, eu sou um professor Waldorf nas escolas periféricas aqui da Palhoça. A Casa Curiosa é a nascente pedagógica de um monte de lugares assim que precisam muito de uma pedagogia diferenciada, que leve afeto, vínculo para as crianças. Este ano eu estou mais aqui na Escola da Praia, mas ela é uma casa muito importante para nós. Ela surgiu... Vocês conseguem ver a gente no vídeo? Não, Fá, tá tipo desligado o vídeo. É que eu tô de celular. O Fabiano... Agora deu. Agora foi, Fá. Agora liga o áudio. Esse é o Miguel, gente. Falta o áudio agora. Falta o áudio, liga o áudio. Aqui. Pois bem, então a Casa Curiosa ela é muito importante para a gente, assim, porque ela também acabou sendo uma célula que se viralizou no nosso quintal. O nosso quintal ele acabou sendo, nessa pandemia, uma extensão da Casa Curiosa. Olha o Mig como tá bonito. O Mig é uma das crianças mais grandinhas da Casa Curiosa. Ele está no 6º ano, mas ele quer ficar na Casa Curiosa até o 9º.
porque ele gosta muito da Carol. Diz ele que ela é uma cientista que consegue pensar além véu. É uma pessoa que imagina a fisiologia da fada. E isso é muito bonito. E como eu disse mesmo, a Casa Curiosa tem sido para nós, Coletivo Arteiros, uma nascente. A gente procura levar para as escolas periféricas. Aquele poema que a Natália escreveu para vocês procede. Muitas vezes as crianças lá não têm esse tratamento que a gente aprende com a Carol, não violento, assim, a tratar as crianças. E é uma coisa assim bonita de grupo de pais. Eu acho que eu vou deixar a opinião das crianças, porque a gente já viu cada coisa. Te lembra a Alanis? A Alanis veio de livre e espontânea vontade para a Casa Curiosa. As crianças procuram muito. Ela está no pedido das crianças, do que eu espero de uma aula de artes. Eu sou um arte educador e acabou de vir muito passarinho aqui. Nós estamos criando habitats para os animais aqui em casa. Dá um salve para Carol, Mig. Salve, Carol. A gente teve ideias, olha só para... Ah, não dá de ver. Ela consegue ver no vídeo, sim. Para nossa... não virar. Para nossa... Para Casa Curiosa, não dá de ver, com licença. Dá para ver, Mi, eu tô vendo, Mig. Agora tá maior. Não. Eu tô vendo alguma coisa pendurada. São vasos, Mi? São vasos de garrafa de PET. Essas daqui são de amaciante. Só que essa daqui não tá pronta ainda. Essa daqui tá pronta. E elas têm nome, pelo visto. Não, é vaso de planta. E eu pensei em fazer essas ideias na Casa Curiosa. Agora dá de ver melhor. Miguel é nosso jardineiro, gente. Vai voltar arrepiando, né? A gente está fazendo lindo. isso daí. Nossa, sol de mel cresceu um monte, Carol. Olha só. Dá um zoom nos passarinhos, Mig. Não. Acho que ela deu volta. Tem que vídeo rápido de fazer. Obrigado. Valeu. Grata. Saudade muitas de vocês, viu? Muito obrigado pelo convite da live. Fica aí, fica aí. Lindeza. Alguém quer puxar como mais a algum? gente vai atraindo, né? Umas pessoas incríveis para nossa rede, para os nossos quintais. Alguém tem mais alguma pergunta para Carol? Ou quer puxar algum assunto, alguma inquietação da semana, algum novo insight? Eu tenho, Carol. Isso é muito novo para nós também. Eu queria dar esse mesmo vínculo que a gente está. Claro, eu sei que é muito difícil, mas da Casa Curiosa com as crianças na plataforma digital. Porque eu noto que a gente agora está... Tudo virou remoto e à distância, né? Eu queria ver uma forma de que nessa coisa tecnológica, nessa coisa que é à distância, como a gente se aproximar de novo dos nossos alunos. Que às vezes eu vejo tanta coisa acontecendo com eles, mas a gente está distante, não pode chegar a eles, né? Eu queria pensar como você, Waldorf, numa plataforma digital. Porque isso não é tão distante. A Google, ela dá a escola Waldorf para os seus funcionários. Pois Então, é, tem hoje um sistema... A gente tem conversado sobre isso toda terça, é uma das nossas pautas, como que a gente... Como cada quintal tem feito, né, com o seu público, suas famílias, como é que está sendo a comunicação e a manutenção do vínculo. É um dos nossos assuntos principais. Eu queria abrir para o resto das pessoas também, se alguém tem mais alguma coisa para falar. Como é que quero abrir o microfone para o resto da galera, que às vezes fica esperando uma oportunidade.
Acho que ninguém, né? É isso? Eu quero comentar também que achei muito interessante você ter trazido, Carol, esses olhares das crianças, mesmo que a gente não tenha conseguido ouvir muito bem, mas acho que foi uma iniciativa super bonita de ver como as crianças olham para o quintal, que imagens que vêm na cabeça delas também, quando elas lembram do quintal, quais são né, esse sentimento que eles têm pelo espaço, né, pelo projeto. E legal ter trazido, é Gustavo, né? Trazendo ao vivo o Miguel e as invenções dele, e dá para ver o vínculo que eles têm com você também, Carol. Muito bonito. Ô Gui, lembra quando a gente começou a fazer as definições de quintal, que até surgiu essa possibilidade de a gente perguntar para as crianças o que é o quintal de cada um que está aqui no grupo, mas consultar as crianças o que é o quintal para elas? E aí até rolou uma dúvida, mas será que essa pergunta não é abstrata, não é? Acho que a Carol mostrou aí que é uma das possibilidades de descrição do que é o quintal mais sensíveis possíveis, assim, né? Endossei aí, achei lindo também. De tentar um espelho e ver o trabalho que você está fazendo sob o olhar das crianças, né? Total. Thaís, semana que vem é você, né? Isso. Maravilha, Somos nós. então. A gente vai conversando. Sim, eu vou conversando contigo. Oh, eu ia perguntar uma coisa, na verdade. Gui, quer perguntar sobre as EMEIs? Para ver se a gente pensa nessas datas aí, consultar todo mundo aqui? Pode ser, pode ser. Para ver. Ou a gente pergunta isso no grupo do WhatsApp, talvez. Talvez seja melhor, né? Tá bom. Isa, vocês voltaram a se encontrar? Nem perguntei para a Bruna também. Vocês voltaram a se encontrar? A gente vai se encontrar amanhã. Amanhã a gente tem um novo encontro. A gente no Aldeia vai começar a falar com uma infectologista. E aí acho que semana que vem a gente traz talvez um pouco mais pronto, assim, como a gente andou aqui em São Paulo com tudo isso. Tá bom? Maravilha. E, Carol, alguma dica para gravação? Como é que eu salvo? Alguém sabe como é que salva? Porque eu comecei a gravar e eu nunca salvei. Vai começar a gravar quando você desligar mesmo, Gui. Quando acabar a reunião, aí você escolhe salvar no seu computador e aí você compartilha. Já pode apagar ou parar de gravar? Pode, né? Pode.